A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar. Em Mateus 10, 41, 42, leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @IG 1318 37300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus ou Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houver o sorteio? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37300, escolhendo o número de 1 a 20. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AIG 1318 37300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E se você ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 milhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso,
nós usamos na internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito aos seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar início agora às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos estar fazendo agora uma oração para dar início ao sorteio dos livros e dos rebanhos do Senhor Jesus o Cristo, a oração de número 7, e lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 7.
Santíssimo Senhor Deus dos Exércitos, que através da ministração da Tua palavra nesta live, da Tua igreja virtual, @IG 1318 37 300, essas vidas que estão juntas conosco em um só Espírito sejam renovadas e recebam a Sua poderosa transformação e restauração, para ser igrejas vivas do Senhor com abundância de boas obras, e que haja o poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Agora escolha o número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Hoje, rebanho de número 2 par e de número 1 ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a ao sorteio do livro. O livro é o livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Malaquias. Capítulo 1 do livro de Malaquias diz assim: o amor do Senhor por Jacó. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amados, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. E se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamada terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16 par e 15 ímpar. E o livro sorteado é o livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor, que contém 25 versículos, que diz assim, glórias ao nosso Senhor Deus, a profecia apostólica, exortações, versículo 17, 18, 19 e 20. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando ao Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20 par e 19 ímpar. Vamos aqui ao sorteio do livro para a meditação. Livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lucas, 24 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. E o capítulo sorteado é o capítulo 19 do livro de Lucas. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 19.
capítulo 19, contém 48 versículos, que diz assim: Zaqueu, o publicano. Versículo 1, 2, 3 e 4. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicomorro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio aqui do capítulo do livro de Cantares. Capítulo 3 do livro de Cantares. Olá, seja muito bem-vindo. Irece, meu nome é Edilma, eu falo do Rio de Janeiro. Capítulo 3 do livro de Cantares contém 11 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. De noite, no meu leito, busquei o amado da minha alma, busquei-o e não achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças, buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei: viste o amado da minha alma? Mal os deixeis, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar na casa de minha mãe e na recâmara daquela que me concedeu. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e 13, ímpar. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao sorteio do livro. O livro é o livro de Atos, 28 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao livro de Atos, ao sorteio do capítulo. Gratidão pela presença. Capítulo 28 do livro de Atos, perdão. A nossa live na nossa igreja virtual é de segunda a sexta, de 16h48, todos os dias, de segunda a sexta. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 28 do livro de Atos. Capítulo 28 do livro de Atos contém 31 versículos, que diz assim: a continuação da viagem, versículo 11, 12, 13 e 14. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficando ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio no dia seguinte, e tendo soprado o vento sul em 2 dias, chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença. Abençoados, agora eu irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Glórias ao nosso Senhor Deus, seja muito bem-vinda. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser
humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora eu irei continuar aqui dando um recado para vocês. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independentes do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimo independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38. Dai, e dai-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. Assim, serem todos muitíssimo abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. E agora eu irei ler para vocês, abençoados, uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeito, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas... E verifique todos os outros vídeos com esta mesma anunciar mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui agora ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 20
para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 1 Reis, 22 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do livro de 1 Reis. Capítulo 21 do livro de 1 Reis. Capítulo 21. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 21 contém 29 versículos, que diz assim: Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei da Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa, e dar-te-ei por ela outra. Melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me, ó Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgosto e indignado para sua casa por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, que falara quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na cama, voltou o rosto e não comeu pão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e de número 5, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Neemias, 13 capítulos. No livro de Neemias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Neemias. Capítulo 2 do livro de Neemias contém 20 versículos, que diz assim: Neemias, mandado a Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. No mês de Missa, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e dei-lhe. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tendes de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, e a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Disse-me o rei: Que me deras agora? Então orei ao Deus dos céus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Isaías, 66 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Isaías. Capítulo 25 do livro de Isaías. Capítulo 25. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 25 contém 12 versículos, que diz assim: Cântico de louvor pela misericórdia divina. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade e jamais será reedificada. Pelo que o povo fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o rumo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar.
E o livro sorteado é o livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Provérbios. Glórias ao nosso Senhor. Seja muito bem-vindo. Capítulo 5 do livro de Provérbios. Capítulo 5 do livro de Provérbios contém 23 versículos, que diz assim: advertência contra a lascívia. Versículo 1, 2, 3 e 4. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência. Inclina os ouvidos para que conserves a descrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera desfilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso com um abismo, agudo como a espada de 2 gumes. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela presença. Vamos agora aqui ao último rebanho, rebanho de número 12 par e rebanho de número 11 ímpar. Vamos ao sorteio do livro, e o livro sorteado é o livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. E o capítulo do livro de Jeremias é o capítulo 49 do livro de Jeremias. 49 do livro de Jeremias. Capítulo 49 contém 39 versículos, que diz assim: profecia a respeito dos edomitas. Versículos 7, 8, 9 e 10. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos: acaso já não há sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Descrevendo-se-lhes a sabedoria? Fuge, voltai, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Dan, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Se vindimadores viesse a ti, não deixaria algum cachos. Se ladrões à noite não te danificariam, só o que lhes bastasse. Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderei esconder. Está destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não é. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, abençoados. Agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explica com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas, e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito.
Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. Glórias ao nosso Senhor Deus. E eu irei agora ler para vocês, abençoados, uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. Denúncia de número 102. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa passagem está escrita no livro de Salmos, capítulo 24. Muita atenção. As 12 igrejas virtuais e móveis com atividades de casa em casa, a pé, estão em todo o mundo onde o sinal de internet é capaz de alcançar. E nós também estamos chegando no Brasil de forma física em todos os municípios dos estados do Brasil. Saiba que para a sua igreja entrar em um município, é necessário que ela tenha algo necessário para todos os seres humanos, independente do segmento religioso de fé. Para todos serem servidos do que ela tiver, para servir do que as outras igrejas não tiverem. E nós temos uma gestão revelada pelo Senhor Deus para cada uma pessoa, seja ela rica ou pobre, de receber o mínimo de 2% até 100% dos seus recursos financeiros nas suas rendas. Por esse motivo, vocês, cidadãos dos municípios do Brasil, peçam aos seus políticos e vejam eles, e sejam eles os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos ou governadores, uma igreja física na sua região para todos ganharem tanto espiritualmente como também financeiramente com dinheiro para acabar com a fome e proporcionar a todos uma boa alimentação, para todos terem uma boa saúde no corpo, na alma e no espírito. Mas se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados emitindo e que não há outras igrejas proporcionando atividades melhores que as nossas e que não somos necessários para proporcionar um melhor desenvolvimento na sua região, vai receber 100 milhões de reais em dinheiro por isso. E muita atenção, pois nós estamos contratando pessoas em todos os municípios do Brasil, com oportunidade em diversos setores para diversas pessoas, independente de segmento religioso, de fé e independente do grau de escolaridade também. Temos oportunidades para todos. Então, entre em contato conosco pelo privado de nossos perfis oficiais, que estamos nas 7 principais redes sociais da internet, e nossa equipe vai te passar as informações necessárias e tirar suas dúvidas. E essa é a denúncia de número 102, dentre mais de 100 denúncias que um prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 63, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora estar fazendo uma oração para dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 1. Gratidão pela presença. Oração de número 1.
Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares, em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus ou Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos agora dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus no final desta live. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos agora aqui ao sorteio. E o livro sorteado é o livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do livro de 2 Crônica. E o capítulo sorteado é o capítulo 17 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 17 contém 18 versículos, que diz assim: estabelecido o reinado de Josafá. Versículo 1, 2, 3 e 4. Em lugar de Asa reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também as cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Balaíns. Antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. O livro é o livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 4 contém 18 versículos, que diz assim: o poder de Paulo vem só do Senhor Deus. Versículos 7, 8, 9 e 10. Temo, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Números. E o capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de Números. Capítulo 5. Capítulo 5 contém 31 versículos, que diz assim: a lei da restituição. Versículos 5, 6, 7 e 8. Disse mais o Senhor a Moisés: disse aos filhos de Israel: quando o homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição e lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo aquele contra quem se fez culpado. Mas se este homem não tiver perante parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restituiu ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório com que se fizer expiação pelo culpado. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro, 5 capítulos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de 1 Pedro.
capítulo 4, contém 19 versículos, que diz assim: a morte para o pecado é a pureza de vida. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios, tendo amado em dissolução, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedice e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo exemplo de devassidão. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Joel, 3 capítulos. Livro de Joel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Joel. E é o capítulo 3 do livro de Joel. Capítulo 3 do livro de Joel contém 21 versículos, que diz assim: a restauração de Israel. Versículo 18, 19, 20 e 21. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mostos, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. E o livro sorteado agora é o livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Hebreus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Hebreus. E o capítulo sorteado é o capítulo 7 do livro de Hebreus. Capítulo 7 contém 28 versículos, que diz assim: o sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Versículo 4, 5, 6 e 7. Considerai, pois, como era grande este a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, e fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Colossenses. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Colossenses. Capítulo 1 contém 29 versículos, que diz assim: a excelência da pessoa e a obra de Cristo. Versículo 13, 14, 15 e 16. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo criado por meio dele e para ele. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o capítulo sorteado é o capítulo 8 do livro de Amós. Capítulo 8 do livro de Amós contém 14 versículos, que diz assim: a ruína de Israel está perto. Versículo 4, 5, 6 e 7. Ouve isto, vós que tendes gana contra a necessidade, e destruí os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigos, diminuindo a efa, e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos o porvos por dinheiro, e os necessitados por um par de sandália, e vendermos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Salmos, 150 capítulos. Glórias ao nosso Senhor, livro de Salmos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Salmos. Capítulo sorteado, 120 do livro de Salmos. 120. Capítulo 120 do livro de Salmo contém 7 versículos, que diz assim: contra as más línguas, versículo 1, 2, 3 e 4. Na minha angústia clamo ao Senhor e ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora, que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora. Setas agudas do valente e brasas vivas do zimbro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao último livro a ser sorteado. E o livro é o livro de Juízes, 21 capítulos. Livro de Juízes. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Juízes. E o capítulo sorteado é o capítulo 9 do livro de Juízes. Capítulo 9 do livro de Juízes contém 57 versículos, que diz assim: Abimeleque mata os seus irmãos e se declara rei. Versículo 1, 2, 3 e 4. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós. Lembrai-vos vós também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram, e todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Beribe, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora ao sorteio dos números. E lembrando a vocês, mentalize aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês que, por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Mentalize agora aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Você que escolheu e mentalizou o número 2, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 1. Número 12, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Número 14, Lucas, capítulo 19. Número 19, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 3. Número 1, Atos, capítulo 28.
Número 10, 1 Reis, capítulo 21. Número 13, Neemias, capítulo 2. Número 5, Isaías, capítulo 25. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 5. Número 15, Jeremias, capítulo 49. Número 18, 2 Crônicas, capítulo 17. Número 17, 2 Coríntios, capítulo 4. Número 11, Números, capítulo 5. Número 3, 1 Pedro, capítulo 4. Número 7, Joel, capítulo 3. Número 9, Hebreus, capítulo 7. Número 16, Colossenses, capítulo 1. Número 6, Amós, capítulo 8. Número 4, Salmos, capítulo 120. E por último, número 8, Juízes, capítulo 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler para vocês agora as revelações das nossas denúncias, da qual eu li durante a live. Essas denúncias te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também lutar contra as 4 atividades, que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora às nossas finalizações. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora aqui a finalização. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias, de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 1318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Bendita, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para após a fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Glórias ao nosso Senhor Deus. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar
o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela presença. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Glórias ao nosso Senhor. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual e religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Gratidão pela presença. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos, que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão ao meu Senhor Deus por esta live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade nesta live. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui nessa live. Que todos possam ser muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.